Leitura do livro de Samuel. Naqueles dias, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebrom e disseram-lhe: aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tempo atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel. E o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo Israel e serás seu chefe. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel até o rei em Hebrom. O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, na presença do Senhor, e eles o ungiram rei de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E felicidade, vamos à casa do Senhor. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm. Jerusalém, em tuas portas, quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, com alegria dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas
e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue de sua cruz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. É bendito aquele que vem vindo em nome do Senhor. E o reino que vem seja bendito, ao que vem ao seu reino o louvor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: esse é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofre a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados,
irmãos e irmãs em Jesus Cristo, o Senhor, a festa de Cristo Rei se apresenta nesse ano como a festa também do Reino de Deus. Quantas vezes ouvimos proclamar essa realidade do Reino de Deus ao longo do ano litúrgico que hoje se encerra. O Reino de Deus é semelhante a uma semente, a uma lavoura, a um tesouro escondido, a um banquete. O Reino de Deus está próximo. O Reino de Deus está no meio de vós. Nas leituras de hoje, o Reino de Deus se chama Reino de Cristo, porque encontrou em Jesus a sua plena e definitiva atuação. O que é esse reino misterioso que não é desse mundo, que não desperta a atenção dos curiosos, que não faz violência, mas, ao contrário, a sofre. Podemos começar dizendo o que não é. Não é uma instituição política ou jurídica, como são os reinos humanos. Reino de Deus é a soberania de Deus que coincide com a vontade e com a santidade de Deus. Venha o vosso reino, é como dizer: seja feita a vossa vontade. Por isso, ele se chama igualmente bem Reino da Verdade, Reino do Amor, Reino da Santidade e da Justiça. O conceito de Reino de Deus, ao se referir ao homem, significa a vontade de Deus, mas também significa a aceitação dessa mesma vontade que se realiza na obediência da criatura e em ordenar todas as coisas segundo a vontade e o projeto do Salvador. Exatamente por isso, aliás, o reino de Deus se tornou reino de Cristo, porque com sua obediência até a morte, Jesus acolheu em si totalmente a vontade do seu Pai. Nada ficou omisso, mas tudo foi como que queimado em sua obediência. O reino de Deus, do qual conhecemos agora um pouco de seu significado, está perto e já está aqui entre nós, e devemos procurá-lo nós mesmos. Ele está aqui no meio de nós, porque Jesus está presente na igreja, na nossa comunidade cristã. Como na sua palavra, com seu sacramento, particularmente na Eucaristia, e sobretudo com seu Espírito. No livro dos Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, versículos 6 a 8, depois da Páscoa, no tempo da ressurreição, a quem interrogava o ressuscitado: Senhor, é porventura
agora que ides instaurar o reino de Israel. Jesus respondeu: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas. Era como dizer que o reino de Deus se realiza agora em toda parte, onde há discípulos que, no poder do Espírito Santo, dão testemunho de Jesus. Porém, é verdade que também o reino está ainda por vir, em muito sentido, porque os homens e as instituições humanas estão ainda bem longe de estar ordenados segundo a vontade de Deus e o modelo de Cristo. E também porque nós esperamos o dia em que o reino será cumprido e apresentado ao Pai, e em que haverá novos céus e nova terra. Esperamos o momento em que se dirá: vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Quando São Paulo diz na sua carta aos Romanos que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos e filhas de Deus, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, é como se dissesse que o mundo inteiro espera tornar-se o reino. Este é certamente aquele que nos toca mais de perto e do qual daqui para frente devemos nos ocupar. Quantos projetos para melhorar o mundo, mas o mundo precisa, sobretudo, de uma coisa da qual depende todo o resto: ser libertado do pecado. Porque o pecado é a única coisa que não faz parte da estrutura originária da criação, mas lhe foi inoculado no exterior, contra a sua vontade, diz São Paulo, da má vontade do homem. São, porém, verdadeiros operadores do reino aqueles que, conscientemente ou não, trabalham para diminuir o peso do pecado no mundo, lutando por uma política mais humana, lutando por uma informação mais honesta, lutando por uma sociedade mais justa e por uma cultura mais respeitosa da dignidade do ser humano. O ser humano é um ser sagrado e pertence a Deus. Cabe-nos, como comunidade cristã, formando o mesmo corpo de Cristo, se esforçar para fazer prevalecer nela a obra de Deus sobre a do homem. É preciso ser consciente e coerente, caminhar como filhos e filhas da luz. Na igreja, nossa comunidade viva, devemos agir de tal modo que resplandeça a soberania de Deus na obediência do homem, de modo que ela realize e manifeste a todo mundo o reino de Deus.
último campo no qual procurar o reino de Deus é o que se refere à nossa pessoa e à nossa existência. Chegamos assim no ponto em que a liturgia de hoje toca a própria vida cotidiana e nos questiona de perto. O que significa procurar o reino de Deus na própria vida cristã? É difícil definir em poucas palavras. São Paulo, que nos ajuda nessa reflexão, o expressa assim: não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal. O reino de Deus inicia em nós, lá onde acaba o reino do pecado, o reino das injustiças, o reino da morte. É assim que devemos imaginar concretamente e quase visivelmente o crescimento do reino de Deus em nós, como uma pequena luz de um exército que avança com dificuldade, lutando para vencer o exército invasor das trevas, que está sempre pronto a retomar o terreno perdido, como a nova criatura que luta contra o velho homem, como Davi, que luta contra Goliate. Às vezes, amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, em momentos de tentações, por exemplo, na raiva, não é difícil experimentar em si, quase fisicamente, essa luta. Há algo de tenebroso que sobe do fundo de nós e nos ofusca o olho, a mente e o coração. Também quem nos observa percebe que há em nós algo que não é bom, simplesmente olhando nosso olho. E a guerra entre as duas leis, que também é a guerra entre dois reinos. Essa é a divisão e a espada que Jesus diz ter vindo trazer à terra. Uma divisão boa também se faz sofrer, porque leva ao predomínio do Espírito sobre a carne, da liberdade sobre a escravidão do pecado. Procurar o reino de Deus em nossa vida significa também, enfim, crescer no amor, porque o amor é a substância e o resumo do reino de Deus. Isso é a vida. Quem ama o irmão e a sua irmã está na luz e já está no reino. Dentro dele se celebra em espírito e verdade a festa de Cristo Rei. No término desse ano litúrgico, fixemos, portanto, o olhar naquele ponto misterioso de onde partimos no começo e de onde, domingo próximo, começando o Advento, retomaremos o caminho para o novo ano de graça. Fixemos o olhar no céu. E de lá, que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, em virtude do poder que tem de sujeitar a si toda a criação e
cada pessoa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, a Santa Igreja Católica, a comunhão, a ressurreição, a vida. Irmãos e irmãs, unidos ao cristão de toda a terra, dirijamos nossas súplicas confiantes a Cristo, nosso Rei, dizendo: Cristo, Rei do Universo, atendei a nossa prece. Cristo, Rei do Universo, atendei a nossa prece. Para que a Igreja, impulsionada pela vivência deste ano jubilar, fixe permanentemente o seu olhar na cruz do Senhor e seja portadora da boa nova do reino para todas as pessoas. Rezemos. Cristo, Rei do Universo, atendei a nossa prece. Para que as autoridades, em suas ações públicas, não se deixem contagiar pela indiferença diante dos clamores vindos dos crucificados na sociedade, rezemos. Cristo, Rei do Universo, atendei a nossa prece. Pelo nosso santuário arquidiocesano da Santíssima Eucaristia, que há 88 anos mantém viva a chama da adoração perpétua, para que continue sendo lugar de fé, acolhimento, silêncio e encontro com Cristo Eucarístico, rezemos. Cristo, Rei do Universo, atendei a nossa prece. Por todos os adoradores do Santíssimo Sacramento, diurnos e noturnos, que dedicam tempo de suas vidas diante do Senhor, para que sejam fortalecidos na fé, perseverantes na oração e fecundos no testemunho cristão, rezemos. Por nossa comunidade reunida, para que, celebrando Cristo como nosso Rei, vivamos com generosidade, humildade e caridade, colaborando na construção do seu reino, rezemos. Cristo, Rei do Universo, atendei a nossa prece. Ó Deus, concedei-nos aprender do vosso Filho, Rei do Universo, a acolher sempre o amor como força invencível e o serviço como única grandeza. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.